Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje eu vou estar trazendo a primeira resenha literária aqui do Projeto Insight. E o livro escolhido para a primeira resenha foi o livro A Sorte Segue a Coragem, Oportunidades, Competências e Tempos de Vida, do professor Mário Sérgio Cortella. Para quem não conhece, o professor Cortella é filósofo, é palestrante, escritor, escreveu, se não me engano, mais de 40 obras na sua vida e continua escrevendo. E nesse livro ele reflete acerca da coragem, da sorte, do que é a coragem e diversos outros temas também que eu vou estar explicando um pouco mais aí na resenha. Eu vou estar separando essa resenha literária em 3 pontos, tá? Para ficar mais fácil de explicar durante todo o vídeo. O primeiro ponto é qual é a mensagem principal do livro, na minha visão. No segundo ponto, eu vou estar trazendo quais foram os insights, quais foram as reflexões que eu tive lendo esse livro do professor Cortella. E terceiro e último, se eu recomendo ou não a leitura desse livro e por quê. Bom, vamos lá. Primeiro ponto. A mensagem principal do livro, ao meu ver, é que o professor Cortella ele faz uma desconstrução do que a gente acredita como coragem. Muitos de nós, muitas pessoas acreditam que a coragem ela é mais um impulso. É um impulso que você tem mediante alguma oportunidade, alguma situação, e você simplesmente toma aquele impulso e chama de coragem. E aqui no livro, o professor Cortella ele quer trazer uma explicação um pouco diferente, com base na filosofia e na visão dele de mundo, que coragem não é exatamente e simplesmente um impulso. Pelo contrário, a coragem ela está mais para algo estruturado, algo planejado, algo totalmente pensado anteriormente para depois você tomar atitude em relação ou em direção àquele objetivo que você tem. Não é simplesmente um impulso perante qualquer situação ou oportunidade, de forma alguma. Então ele traz aqui essa explicação do que seria coragem e é muito interessante. Outro fator que seria a sorte ou azar, que é a outra mensagem que eu creio que o professor Cortella tenha passado aqui nesse livro. A sorte ela vem depois da coragem, ou seja, a sorte segue a coragem, né? Primeiramente você precisaria estruturar, planejar, pensar e projetar totalmente aquele objetivo seu. Por exemplo, imagine que você vai sair de casa numa sexta-noite e lá onde você vai, você já sabe que a pessoa que você gosta, que há um tempo você já está de olho, vai estar lá naquele local. Imagine só, o que você acha que tem mais chance de dar certo? Simplesmente você chegar naquela pessoa sem antes ter planejado, sem antes ter procurado saber sobre ela, sem antes ter procurado sobre os gostos dela ou dele, do que ela gosta de fazer, do que ela gosta de comer. Qual você acha que é a maior chance de dar certo? Daquela pessoa que antes planejou, que antes procurou saber, que antes pesquisou um pouco sobre a vida dela, conversou com um amigo, com uma amiga da pessoa, ou simplesmente aquela pessoa que vai de impulso conversar sem ter nenhum argumento, sem ter nenhum assunto? Qual é a probabilidade de dar certo para essas duas pessoas nessas duas situações diferentes? É óbvio que a tendência é que dê certo para a pessoa que antes planejou. Óbvio que a probabilidade dá mais certo para essa pessoa. Então essa é a mensagem do professor aqui nesse livro. É que a coragem não é simplesmente um impulso. A coragem está mais para algo planejado, para uma atitude pensada e estruturada, certo? Bom, vamos lá. Segundo ponto, os insights que eu tive com o livro. Olha, teve 2 capítulos em especial que eu gostei bastante aqui do livro. O primeiro é o capítulo 6, que se chama Sorte, Iniciativa e Ética. Esse capítulo é muito legal. Esse capítulo fala um pouco sobre estar perseguindo algum determinado objetivo e você acreditar que para chegar até aquele objetivo vale tudo, né? É meio que você é corrompido no caminho. Você até começa tentando buscar o melhor caminho, a forma mais correta de agir, mas de certa forma você é corrompido no meio do caminho pela ganância. O professor ele toca nesse assunto da ganância aqui, que é muito interessante, que ele fala que ganância é algo terrível para o ser humano, é algo extremamente negativo, esse tipo de atitude. E aqui ele fala que para a gente alcançar os objetivos, a gente não pode romper com a ética. A gente tem que se manter no caminho mais correto possível, bem alinhado com os nossos valores. Então, esse capítulo 6 faz essas reflexões que eu achei bem interessante. E hoje em dia, né, esse assunto ele faz um link bem interessante com a vida corporativa, com a vida no trabalho.
Inclusive o professor, ele faz uma distinção entre trabalho e emprego que eu acho bastante legal. Ele fala que emprego é fonte de renda e trabalho é fonte de vida. Isso é muito interessante. Mas voltando ao assunto, essa questão de ética é muito legal hoje, para você pensar na vida dentro do trabalho, que é muitas vezes a gente entra dentro de uma empresa, a gente sobe de cargo, com essa ascensão na nossa carreira, a gente acaba sendo corrompido pelo poder, né? E a ganância sobe a cabeça e as nossas atitudes se desalinham com os nossos valores. Então é muito importante você ficar atento a isso. Outra reflexão que eu achei bem legal aqui, que o professor ele toca nesse assunto, é sobre a questão de você sempre ter um plano B na sua vida. Quando você vai percorrer determinado caminho, você ter um plano bem estruturado, é importante que você tenha um plano B para seguir. Porque sempre há a possibilidade de que o plano A ou o caminho principal dê errado. Isso pode acontecer. Então, caso você tenha um caminho B já bem planejado, já bem pensado, você pode seguir por aquele caminho e não simplesmente, ao dar errado no caminho A, você simplesmente seguir outro caminho qualquer, sem saber qual é a direção que você está indo. Então essa é outra reflexão que eu achei bem legal nesse livro, que vale a pena você dar uma olhada também, por esse motivo. Outro capítulo que eu gostei bastante é o capítulo 10, que se chama Planejar, Escolher e Abdicar. Aqui o professor Cortella, ele fala um pouco da questão da abdicação, né? De que sempre que a gente for fazer uma escolha, a gente vai estar abdicando de outra coisa. É que às vezes a gente acredita que pode ter tudo, ou que em determinada escolha a gente consegue carregar tudo junto, a gente não vai estar precisando abdicar de nada. Sempre que a gente faz uma escolha, pressupõe que a gente deixa algo para trás. Então ele toca aqui nesse assunto, é muito legal a gente refletir sobre isso, que quando a gente for escolher algo, a gente já tem que saber que a gente está deixando algo para trás. Então é bom para a gente poder pesar as nossas decisões e escolhas, né? Então achei isso bem interessante. Aqui também no capítulo 10, o professor ele reflete um pouco sobre a questão do propósito, né? Ele sempre toca bastante nisso nos livros dele, inclusive tem um livro dele que até hoje para mim é o meu preferido, que é o Viver em Paz para Morrer em Paz, que ele reflete bastante sobre propósito, sobre o sentido da vida. Recomendo também, quem sabe eu faça a resenha dele aqui no canal. E ele fala sobre isso, sobre a questão do propósito, que também é o nosso sonho, mas que sonho é diferente de delírio, que o sonho é algo factível, algo possível de se alcançar, e o delírio que a gente almeja, mas não é alcançável, né? Não é possível de ser alcançado. Então essa distinção que ele faz também é muito interessante. Bom, acho que esses foram os principais insights que eu tive aqui no livro, as principais reflexões que eu me lembro de cabeça. E terceiro e último ponto. Vale ou não a pena ler esse livro do professor Mário Sérgio Cortella? Olha, vale muito a pena, na minha opinião. Por quê? A mensagem principal do livro, ela por si só já vale muito a pena. A gente refletir e entender que coragem não é simplesmente um impulso qualquer, um impulso não pensado, não estruturado, não planejado, já é de extrema valia nos tempos de hoje. Porque muitas vezes a gente traça um determinado objetivo, mas a gente não tem um planejamento por trás, a gente não projeta como a gente vai alcançar. Então, essa reflexão que o professor faz, essa mensagem que ele traz, essa nova visão do que é, na verdade, coragem, e que sorte não necessariamente vem primeiro, pelo contrário, já faz o livro valer muito a pena. E também porque todos os livros, aí, quem já leu o professor Cortella sabe disso, o professor ele consegue compartilhar e levar a filosofia de maneira simples, né? De maneira que pessoas que não são da área consigam ler e entender totalmente aquilo que ele está querendo passar, qual é a mensagem que ele está querendo passar. Então só por isso também eu já acredito que as obras do professor valem muito a pena de serem lidas. Então recomendo esse livro do professor Mário Sérgio Cortella, A Sorte Segue a Coragem. Agradeço a você que assistiu esse vídeo até o final. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixa seu like. Eu vou deixar também o link para quem quiser comprar o livro aqui embaixo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.